Olá, eu sou Saulo Lucena, seja bem-vindo ao Evangelho em Questão. No programa de hoje, quem vai nos ajudar com o tema é o reverendo Leandro Lima, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, doutor em literatura e mestre em teologia e história. Reverendo, é um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por nos dar essa entrevista. Prazer é meu, obrigado pelo convite, certamente vai ser um momento agradável. Reverendo, para entendermos melhor, eu acho que o ponto de partida seria o que é o milênio falado na Bíblia. Muito bem, é uma pergunta muito curta, mas vamos tentar resumi-la. O milênio é uma profecia, aparentemente, né, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que diz que há um reino, um reinado de Cristo com o seu povo, parte dele pelo menos, por 1000 anos. Então, é por causa disso que se criou esse nome de milênio. E quais são as principais vertentes de interpretação sobre esse milênio? Bom, tudo diz respeito a qual a perspectiva em relação a quando acontecerá esse milênio, esse reino milenar. Então, as posições elas se dividem entre aqueles que acham que o milênio ainda está por acontecer, ou seja, ele vai acontecer em algum momento lá no futuro, e aqueles que acham que ele já está em ação, que ele já está em atividade, né? Geralmente, esses que acham que o milênio já começou são os chamados amilenistas, né? E as outras três posições, basicamente, todas ainda defendem a ideia de um milênio futuro. Entendi. Esse milênio, ele é literal, ou sempre ele é literal, ou algumas vezes ele vai ser algo figurado? Em algumas dessas posições, que eu posso daqui a pouco falar um pouco mais sobre elas, ele é literal, em algumas dessas posições. Ou seja, basicamente isso, 999 anos mais um, né, para fechar os 1000 anos. Mas em outras posições, muitas vezes ele é tido como algo simbólico, um número que expressa um tempo muito longo, mas não necessariamente de exatamente 999 anos mais um. Entendi. Então vamos começar definindo cada uma delas. O senhor poderia nos definir, já que foi o que o senhor citou, o amilenismo? Sim, o amilenismo é uma das posições mais antigas, né, que existem a respeito do milênio. Isso vem lá desde os primeiros séculos da história da igreja, ou da era cristã. É a posição que interpreta o milênio como sendo um reino espiritual. Não um reino físico, terreno, com tanques de guerra ou coisa dessa natureza, mas um reino espiritual. Ou seja, ele começou, segundo a visão amilenista, com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Todos os eventos relacionados à primeira vinda de Cristo. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, a ascensão, a subida aos céus, a vinda do Espírito Santo para capacitar a igreja. Então, aí, né, começou o milênio, o reinado de Cristo, segundo a interpretação amilenista. Então, não interpreta como sendo algo físico, literal, terreno, mas como sendo algo de caráter espiritual, né? Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. E ele reina, portanto. Ele não vai começar a reinar em algum momento, mas ele já estava reinando naquele momento. Ele veio para trazer o reino de Deus a esse mundo. Foi assim que ele disse, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, para estar próximo não pode ser algo que ainda está pela frente. Tinha que estar próximo naqueles dias lá em que Cristo estava anunciando. E sobre a questão da prisão de Satanás, que é dita que seria feito quando o milênio começasse. No amilenismo, como é visto? Então, é visto como sendo aquela sanção, aquela limitação que Cristo impôs a Satanás com a sua morte na cruz, com a sua ressurreição, com a sua subida aos céus e o derramar do Espírito Santo. Nesse momento, a Bíblia ensina que Satanás ele perdeu seus dois maiores trunfos, por assim dizer, seus dois maiores poderes, o que ele mais podia fazer, que era acusar lá no céu os crentes e enganar as nações, impedir que o Evangelho fosse proclamado em todas as nações, a todos os povos. E quando Cristo ressuscitou, ele disse exatamente isso, olha, agora eu tenho todo o poder no céu e na terra. Vão, portanto, e preguem, né? Preguem o Evangelho, façam discípulos, porque Satanás não pode mais impedir isso. Então, em Apocalipse 20, quando diz que ele é preso por 1000 anos, o texto diz para não mais enganar as nações. Não
falava outra coisa, falava apenas isso é o que ele não pode fazer, enganar as nações. Enganar em que sentido? Né? Aquela expressão enganar, lá no texto de Apocalipse 20, significa seduzir, manter na escuridão, manter nas trevas, manter no pecado. Né? Esse é o sentido de enganar as nações. E isso ele não pode mais fazer, porque Cristo disse, eu estou convosco todos os dias, vão, prega o evangelho, vai dar certo, vai funcionar, porque eu garanto isso. Então, essa prisão de Satanás é uma prisão espiritual, né? Não é física, não tem correntes, cadeias. Porque como é que vai prender um espírito com corrente ou com cadeia, né? Ou mesmo num lugar, né? Ele não ficaria preso por causa de paredes, ou por causa de ser uma caverna, um lugar assim. Então aí quando fala que ele está preso é uma linguagem figurativa. Isso, uma linguagem espiritual, mostrando a limitação que o poder de Deus, né, na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ascensão de Cristo, o poder de Deus impôs sobre Satanás. Então ele está exatamente agora, segundo essa interpretação, né, limitado. Não quer dizer anulado. Não é esse o ponto, né? Ele continua sendo o tentador, ele continua sendo aquele que lança seus dardos inflamados, né, contra o povo de Deus. Ele continua sendo aquele leão que ruge, andando em derredor, tentando encontrar alguém para devorar. Mas veja, esse próprio texto que o descreve como um leão que ruge, andando em derredor, já de certa forma mostra a limitação dele. Porque um leão não fica esperando, né? Ele não fica esperando a oportunidade. Posso te atacar aí? Como é que é? O seu leão vem e ataca. E Satanás não pode fazer isso com o povo de Deus, a menos que alguém dê uma oportunidade. Você fala, esperando que alguém lhe dê uma oportunidade. Porque do contrário, ele não pode atacar. O maligno não toca, né? João diz, aqueles que Deus guarda, aqueles que são de Cristo. Então veja, ao mesmo tempo que ele é esse leão que ruge andando em derredor, ele necessita de uma oportunidade do crente, ou seja, que o crente lhe deu uma oportunidade para que ele ataque. O crente não fazendo isso, ele não poderá fazer os planos dele com o crente. É o que Tiago fala, né? Resistir ao maligno, e o que acontece? Ele fugirá. Ele não tem opção de dizer, não quero ir embora. Ele fugirá, porque se o crente resiste firme na fé, né, a vitória de Cristo garante ao crente essa vitória sobre Satanás também. Então ele está limitado, não quer dizer anulado. E nas outras visões, vamos por exemplo para o pós-milenismo. Como é dito sobre o milênio, como é dito sobre a prisão de Satanás? O pós-milenismo foi muito popular, principalmente no século XIX, né, século XVIII também, mais século XIX, e atualmente há um redescobrimento, digamos assim, do pós-milenismo em alguns círculos. Ele basicamente acredita que o milênio vai acontecer de uma maneira mais natural, mais orgânica. Então eles dizem assim, este mundo vai passar por uma grande transformação para o bem, por causa da igreja. A igreja vai crescer tanto no mundo, o evangelho vai se espalhar tanto pelo mundo, vai produzir tantas transformações na sociedade, na cultura, na economia, na ciência, em todas essas áreas, que aos poucos todo o mal desse mundo vai ser minado, vai ser diminuído, reduzido a esferas bem baixas. Não é que vai ser extirpado, mas vai ser reduzido. Isso com uma forma gradual, ou seja, não é que Cristo volta e faz isso acontecer, não. Isso vai acontecer pelo intermédio da igreja. E então, de tanto que esse mundo vai melhorar, em algum momento nós entramos no milênio, diz os pós-milenistas. Nós vamos entrar, a gente nem saiba quando. Começou ontem, começou amanhã, ninguém sabe exatamente quando, mas quando perceber, olha, está tudo muito bom, ninguém mais morre cedo, todo mundo, 100 anos está vivo ainda, né, muito progresso, muito conforto, muito bem-estar no mundo, ausência de guerra, ausência de violência, ausência de pecado, né, ou pelo menos redução drástica dessas coisas, entrou no milênio. Aí começa o milênio. Então o milênio está no futuro nesse sentido. É uma visão, né, extremamente positivista. muito positiva, né, muito otimista. Né? Os aministas acham que ela é ingênua, né, mas os pós-milenistas já acusam os aministas de serem pessimistas com relação a esse mundo. Mas por isso que ela foi muito forte no século XIX. Era o século da ciência, das missões, do progresso tecnológico, da educação. Então a própria sociedade aspirava, pensava que esse mundo ia melhorar muito. E aí a teologia esteve junto com isso em algum momento. Grandes teólogos do passado acreditavam dessa maneira e por isso devem ser respeitados nas suas posições. Mas o século XX meio que frustrou um pouco essas expectativas.
negativas, 2 guerras mundiais, Guerra Fria, terrorismo atualmente. Então, não parece ser, né, que esse mundo vai entrar numa era dourada de paz e prosperidade sem uma intervenção direta de Deus, sem que Cristo volte dos céus e subjugue seus inimigos. E aí, nesse sentido, né, é que o pós-milenismo vê, né, a vinda de Cristo como sendo depois do milênio, pós. Só que, ao mesmo tempo, o milênio não começou ainda. Ou, se começou, a gente não sabe. Né? Mas não parece ter começado porque eles realmente acreditam num milênio de paz e prosperidade na Terra. Então, nesse sentido, o pós-milenismo é um pouco parecido com o pré-milenismo. Ele tem um pouquinho do A e um pouquinho do pré. Né? Um pouquinho do A-milenismo é o fato de que se crê que Jesus vem depois do milênio. Certo. Mas tem um pouquinho do pré porque